Boa noite, eu sou Thaís, psicóloga. Estamos em mais um encontro para falar sobre adolescência em crise. Eu atendo em consultório presencial em Santos e online pela topterapiaonline.com.br/Thaís-Galvão/ Esses dados vocês podem ter no meu site, Thaís Galvão Psique. Bom, vamos começar o nosso encontro. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a adolescência, para depois estar falando sobre as crises da adolescência. Então, o que é a adolescência? A adolescência é um momento da vida entre a infância e a fase adulta. Esse momento, ele se estabelece por conflitos, por quê? Porque quando você é criança, você brinca, você se diverte. Não que na adolescência você não se divirta, mas você tem momentos, né, de brincadeiras lúdicas, né? O que é lúdico, né? Infantil, onde você empina pipa, onde você brinca de carrinho, brinca de boneca, brinca de xicrinha, e você não tem certas responsabilidades que quando você é adolescente você começa a ter. E na vida adulta as responsabilidades se tornam maiores, então você tem a responsabilidade de trabalhar, você algumas vezes se casa, algumas vezes você tem filhos, e você se torna responsável pela sua própria vida, então as responsabilidades se tornam maiores. E na adolescência, o que acontece com a nossa vida? Na verdade, você não é nem criança, nem adulto, como eu falei, e você fica perdido entre as duas fases. Aí você chega para o seu pai e para sua mãe, ou para quem é responsável por você, e você fala: mãe, eu vou brincar de carrinho, ou eu vou brincar de boneca. E seu pai ou seu responsável legal, ou sua mãe, vira para você e fala: menino, menina, você é muito grande para fazer isso. Vão fazer suas responsabilidades, porque isso não é coisa para você, isso é coisa de criança. Aí aquele indivíduo, aquele adolescente fica perdido e fala: poxa vida, eu cresci, eu não posso mais fazer esse tipo de coisa, então o que eu vou fazer? Ah, bom, então eu já sei o que eu vou fazer, né? Então eu vou trabalhar, eu vou arrumar um trabalho, eu vou ganhar dinheiro, ou então eu vou arrumar uma namorada séria, eu vou me relacionar sexualmente com ela, eu vou ter responsabilidades, né, mais sérias. E aí o seu pai, a sua mãe, o seu responsável viram para você e falam: não, o que é isso? Que responsabilidade é essa? Você é tão novo, você tem que estudar, você não tem que trabalhar. E que namorada? Você lá tem idade para ter namorada e para se relacionar sexualmente, principalmente para meninos? Os pais falam isso? De jeito nenhum, eu não aceito isso. Você não vai fazer esse tipo de coisa, porque você é muito novo para isso. E aí começam os conflitos na cabeça do adolescente. Poxa vida, minha mãe me diz que eu não posso brincar de boneca, que eu não posso brincar de carrinho, porque eu tenho que ter responsabilidade. E meu pai me diz, ou meu responsável me diz, que eu não posso namorar e que eu não posso ter um trabalho porque eu tenho que estudar. Então, o que eu vou fazer da minha vida? O que um adolescente faz? Quais são as responsabilidades do adolescente? Aí ele vai perguntar para os amigos, para o grupo de iguais. O que você faz? O que você faz da sua vida? O que você costuma fazer? E os amigos que não têm informação tão quanto eles, mas querem ser espertos, começam a dar informações erradas. Alguns dão informações de que usam drogas, ou de que bolam aula, ou de que não obedecem os pais,
de que vão pintar o cabelo, de que vão fazer uma tatuagem. E assim começam as informações erradas que o adolescente acaba tendo durante a sua fase mais difícil da sua vida. Alguns outros adolescentes, eles acabam se isolando, eles não entram na onda do grupo, né? Eu esqueci de falar falei da droga, né? Mas uma das drogas é a bebida, então ele começa a ir para os barzinhos e a beber, beber, beber. Mas existe um outro grupo de adolescentes que são aqueles adolescentes que se isolam, né? E os pais ficam muito preocupados porque eles não têm amigos, eles se isolam, e aí aqueles pais vão perguntar: o que eu faço com meu filho que ele não interage com ninguém, ele fica o dia inteiro no videogame e no computador. Ele não quer brincar com ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele não tem amigos, ele fica o dia inteiro na internet, ele só interage com pessoas pelo computador, ele só gosta de jogos eletrônicos. É um outro tipo de grupo de adolescentes. E existem o grupo de adolescentes, né, que enfiam a cara nos estudos, não saem para nada, não interagem com ninguém, só querem estudar, 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 estudar. Todos esses 3 grupos que eu falei estão em conflito, não têm uma vida normalizada, né? O que seria uma vida normalizada? Você estudar, você ter uma vida social ativa, você não se envolver em drogas, você, né, não buscar desobedecer seus pais, você ter um bom relacionamento com eles, você, quando for fazer alguma coisa, pedir orientação dos pais para ver se os pais aprovam. Isso seria uma vida normativa. Quando esses adolescentes não conseguem ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de vida, eles estão passando por uma crise, né? E como superar essa crise? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Como que superamos essa crise? Então vamos lá. Algumas são as respostas. A gente supera a crise com diálogo. Então os pais, eles têm que lembrar primeiramente que um dia eles já foram adolescentes. Um dia eles já passaram por essa crise. E não condenar totalmente os seus filhos. Lógico que a sua crise foi diferente. Na época, provavelmente, dos pais, a vibe, né, a moda era fumar um cigarro ao invés de fumar uma maconha, né? Era ser hippie ao invés de pintar o cabelo e colocar piercing, mas era uma crise. Você vivia da mesma forma a crise como seus filhos vivem, né? E como é que você superou a sua crise, se é que você superou a sua crise, né? Não foi buscando ajuda com os amigos. Então, assim, é muito claro que quando os filhos não têm diálogo com os pais, ele vai buscar o diálogo fora. E muitas vezes esse diálogo são com pessoas erradas, né? Então, assim, é importante você conversar com seus filhos. Mas, assim, é bem claro que os pais não são amigos dos filhos. Os pais são pais, né? Então, não queira ser amigo do seu filho, porque seu filho não vai ser seu amigo. Ele vai ter os amigos dele, mas ele pode buscar você para orientação, né? Então, assim, lembre que quando seu filho buscar você para orientação, tente orientá-lo sem condená-lo, sem julgá-lo, né? Lógico que você tem que ser uma figura de autoridade, mas você não deve condená-lo. Você deve sempre orientá-lo do que é certo e do que é errado. Porque se você condená-lo, ele nunca mais vem buscar você para uma orientação. Esse é o primeiro ponto para tirar o seu filho da crise. Ah, mas meu filho não me busca para conversar. Busque ele para conversar. Tente chegar perto dele. Ah, meu filho só fica no videogame. Chegue perto dele e vá jogar videogame com seu filho.
que através do videogame você pode começar um diálogo com o seu filho, né? Então existem várias formas de se aproximar do seu filho. Se aproxime do seu filho ou da sua filha através dos gostos, né? Das coisas que eles gostam. Se ele gosta de estudar, vai estudar com seu filho. Porque através do estudo você pode conhecer seu filho mais e pode dialogar com ele sobre coisas que você nem sabe que ele conhece, que ele gosta, né? Vá fazer com seu filho coisas que ele gosta, sem puxar assuntos que possam constrangê-lo. Esses assuntos vão chegar naturalmente a você, né? Então, assim, essa é uma forma de se aproximar do seu filho, da sua filha, e de descobrir gostos e coisas que eles têm, que eles querem, né? E que eles precisam se aproximar, eles precisam entender como é que você funciona, se você vai ser bravo com ele, se você vai entender as dificuldades dele, mas sem ser coercitivo e sem invadir o espaço. Porque quando existe invasão de espaço, as pessoas se afastam. Qualquer pessoa se afasta quando você invade o espaço dessa pessoa. Então, evite a invasão de espaço, certo? Então, outra coisa, né? Conheça os amigos e os pais dos amigos do seu filho e da sua filha. É através desse momento que você vai saber com quem que ele anda. Se é uma boa companhia, se não é uma boa companhia, né? Se está sendo legal essas pessoas com quem ele anda. Quem são esses pais? Eles são uma boa referência? Eles pensam como você? Você pode vetar algumas amizades dos seus filhos, sim. Você tem essa autoridade. Ah, mas dá preguiça conhecer os pais dos meus filhos. Dá preguiça levar meu filho em algum lugar e trazer meu filho de algum lugar. É de madrugada eu quero dormir. Mas são nessas horas que as coisas acontecem. E são nessas horas que nós temos que estar próximo dos nossos filhos. Não é que toda vez você vai ter que fazer isso, porque até mesmo os filhos não querem que você faça isso a todo momento. Se seu filho deixa, melhor ainda, faça. Mas se não, em alguns momentos você faz. Você faz para conhecer quem é essa pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, ela pensa da mesma forma que você. Os amigos dos seus filhos têm a mesma ideologia que você quer que seus filhos tenham. Isso é muito importante para que seus filhos não entrem numa furada. Então, essas são algumas dicas que a gente pode dar para que seus filhos saiam da crise, porque eles vão sair, ou eles vão entrar numa crise pior. E se eles entrarem numa crise pior, como uma depressão, um envolvimento com drogas, né, uma crise ansiosa, aí você precisa procurar ajuda profissional, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, para que esses profissionais possam te ajudar a fazer com que seus filhos saiam da crise. Ou se eu estiver falando com algum adolescente, que você possa perceber que você está em crise e pedir para os seus pais para que você tenha ajuda e possa sair dessa crise. Não quer dizer que procurar um profissional é estar doente mental. Não, não quer dizer isso. Você pode estar em sofrimento e por isso você pode necessitar de ajuda. Peça aos seus pais ajuda antes que as coisas piorem, né? Vamos falar um pouquinho do homossexualismo. Então, assim, o seu filho chega para você ou o próprio adolescente descobre que é homossexual. O que é homossexual? É homem gostar de homem, mulher gostar de mulher. Como é que eu reajo a isso? Né? Então, primeiramente, a gente tem que explicar que na adolescência, né, inicia-se a opção sexual, né? Porque a menina começa a produzir o hormônio estrogênio e progesterona e o menino começa a produzir a testosterona.
que são os hormônios que fazem com que o seu corpo mude. Então, os meninos começam a criar pelos pubianos, eles têm a primeira poluição, que seria, né, a primeira ejaculação. As meninas, elas têm a primeira menstruação. Então, eles começam a ter os primeiros desejos sexuais, eles começam a ter odores pelo corpo, eles começam a ter, o menino engrossa a voz, a menina fica mais sensível emocionalmente. Então, com essas mudanças, pode começar a vir algumas opções sexuais, né? Como lidar com isso, né? Se seu filho e sua filha virar para você e disser que é homossexual, ou se você é adolescente descobrir a sua sexualidade e descobrir que você é homossexual. Primeiramente, nós temos que dizer que a homossexualidade não é uma doença, né? No diagnóstico, no manual diagnóstico de doenças mentais já foi descrito que a homossexualidade não é uma doença, é uma opção sexual, né? Que a pessoa faz. Então, assim, é difícil para os pais identificar que o seu filho é homossexual? É difícil para os pais, eu entendo isso. Mas se você não estiver próximo ao seu filho para ajudar ele na descoberta que ele fez, ele pode ficar muito perdido. E se ele estiver muito perdido, ele pode fazer coisas erradas. Por exemplo, pegar uma DST, né? Fazer se perder e ficar até deprimido e fazer escolhas erradas mesmo. Então, assim, essa é a hora de estar próximo ao seu filho e à sua filha e entender que é uma escolha que ele está fazendo, levá-lo a um profissional, um ginecologista ou um urologista, para que ele possa ser auxiliado e orientado, e até um psicólogo, se ele sentir necessidade de ser orientado e ser guiado, né, para a opção sexual que ele fez, para que ele possa não ter dúvidas e se sentir feliz com a opção feita. Os pais têm que estar sempre ao lado do filho, é o que eu falei desde o início dessa palestra. Quanto ao adolescente, né, o importante é contar aos pais a sua opção, né, para que você não fique perdido. E procurar uma ajuda profissional, como eu falei dos pais, né, para que você receba uma orientação sexual, para que você não venha se perder e acabar pegando uma doença, ou não que o heterossexual não possa pegar uma doença, também pode, também existe a orientação sexual para o heterossexual, tá? Então, a orientação sexual é feita tanto para o heterossexual quanto para o homossexual. Mas o que eu quero dizer é que o homossexual às vezes fica muito perdido com a opção sexual que ele fez. Então, assim, se aproxime dos seus pais, conte aos seus pais. Se você se sentir perdido, busque ajuda profissional de um psicólogo, para que você possa conversar sobre as suas angústias, sobre a escolha que você fez e você possa se sentir mais feliz com a escolha feita, né? Existe outro tema importante para se falar, que é a questão da tentativa de suicídio. A gente verifica muitos adolescentes tentando suicídio hoje em dia, né? Então, os pais têm que ficar atentos a essa questão da tentativa de suicídio e se verificar que seu filho está tentando suicídio ou já tenha tentado em algum momento, buscar ajuda o mais rápido possível de um profissional, novamente, como eu falei, um psicólogo ou um psiquiatra ou os dois, para que se possa, o quanto antes, fazer um diagnóstico e buscar um tratamento. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa. E se vocês precisarem da minha ajuda, o meu contato está feito. Vocês podem estar me procurando na minha página Thaís Galvão Psique, @yahoo.com.br. Esse é o meu e-mail, vocês podem estar me mandando mensagem. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro sobre depressão. Até mais.